Vem pra cá, hoje é o dia que você vai começar a fazer sua atividade física. A gente está trazendo aqui muita informação para você, ideias, mas a conversa de hoje está especial. Sabe, todos os dias aqui no Vida e Saúde a gente está mostrando a importância do estilo de vida saudável para você, para sua saúde. E a gente mostra como a prática de exercício físico diminui o risco de praticamente todas as doenças crônicas, além de melhorar o seu condicionamento físico, de aumentar a sua massa muscular e de te dar também disposição. Só que você já parou para pensar nos benefícios impactando também a sua genética? Pois é. A literatura científica revela que o exercício físico realizado de forma regular pode influenciar na maneira positiva da expressão genética através de mecanismos epigenéticos. É uma conversa que parece difícil, mas é muito interessante e a gente convidou aqui ele, que é parceiro já do Vida e Saúde, para a nossa conversa. Ele é geneticista, Dr. Tiago Alves, e vai nos ajudar a entender essa história de modificação da nossa genética pelos exercícios físicos regulares. Quero a sua participação aqui com a gente também. Conta pra gente se você já tem feito atividade física, se você tem usado aqui o Vida e Saúde como ferramenta para você sair do sedentarismo, vencer a preguiça. Conta pra mim. Usa o nosso QR Code aqui da tela, pode apontar o seu celular aqui para ele e você vai ser direcionado ao nosso contato de WhatsApp ou então digita aí 12 98266 0004. Dr. Tiago, bem-vindo a mais um Vida e Saúde, tudo bem? Tudo bem, Teru, boa tarde a todos que estão acompanhando o programa Vida e Saúde, e é um prazer falar sobre esse assunto tão interessante, relação entre a prática de exercício físico e a expressão dos nossos genes. Nossa, o programa vai ser curto hoje, então eu já vou começar perguntando o que é a epigenética, doutor? Epigenética, esse termo, se refere a mudanças que não envolvem a estrutura do DNA, epi acima de. Então, quando eu falo de epigenética, eu estou falando sobre alterações que controlam a dinâmica de expressão de genes. É como se eu ligasse e desligasse os genes, através de grupamentos químicos que ligam a ele. Então, como se fosse um par de interruptor. Eu ligo e desligo alguns genes em função dessas alterações químicas. Dessa maneira fica fácil a gente entender. Então, se eu tenho lá um parente ou várias gerações de parentes que têm, sei lá, uma doença, diabetes, eu vou ter isso expresso de alguma maneira no meu DNA. Então, eu posso ligar ou desligar essa expressão. Seria mais ou menos isso? Isso, porque a gente não herda só as características genéticas, mas epigenéticas também. Elas podem ser passadas ao longo das gerações. Então, esse padrão de expressão pode ser dado, sim. Agora, explica pra gente uma coisa, doutor. A mudança genética é a mesma coisa que mutação genética? Então, quando a gente fala de mutação, a gente está falando de alteração da estrutura do DNA. A gente pode falar de mutação gênica, que é alteração do gene, pode envolver substituição, deleção, a gente pode falar sobre alteração cromossômica. Quando a gente fala de epigenética, a gente está falando de alteração na estrutura do DNA. A gente está falando de alteração na forma como a informação do DNA é lida. Então, A dinâmica, será que ela vai ser mais lida, menos lida? Basicamente é isso. Entendi. Entendeu aí? Você conseguiu? Ficou claro para você? Então, você vai ter aquilo que você carrega, a sua herança genética, mas, de repente, ela não vai estar em linha de frente, ela vai estar escondidinha ali por causa dos seus hábitos. Agora, eu quero saber se todo exercício físico seria capaz de beneficiar o nosso DNA, doutor? A maior parte dos estudos, Teru, traz que o exercício que tem mais efeitos epigenéticos positivos é o exercício moderado, como você disse no começo, a longo prazo. Então, a prática de exercício rotineira, moderada, ela causa modificações epigenéticas positivas. Isso os estudos têm trazido de forma recorrente. Agora, vamos tentar entender, doutor, como é que os exercícios físicos podem influenciar, então, no perfil de marcas epigenéticas? De que maneira? Então, o gene ele tem uma região chamada promotora, que é onde a enzima vai se ligar para ele ser expresso, né? Então, as alterações epigenéticas podem controlar essa região onde a enzima vai se ligar para o gene ser ativo ou não. E, quando a gente faz esse exercício, as alterações fisiológicas, metabólicas vão influenciar a associação e vão determinar se esse gene vai ser lido ou não. Tá? Então, essa prática de exercício vai influenciar diretamente nessa expressão de alguns genes.
Legal, legal, ó. Diante aqui de vocês, nós temos aqui uma engrenagem simbolizando os benefícios que o exercício físico traz para nós. E a gente vai falar aqui dentro desse contexto de epigenética. Então, presta atenção, porque a gente tende, doutor Tiago, a focar em um ponto só. Exercício físico é bom para isso, ou é bom para aquilo. Mas, na verdade, é um benefício bem globalizado, não é? Isso vai beneficiar todos os sistemas do nosso corpo, é um benefício holístico, como você disse, né? E vai beneficiar a parte cognitiva, a parte, inclusive, muscular, né? A parte do sistema imune. Então, tem um efeito, vamos dizer assim, como um todo no corpo. Então, realmente, é muito benéfico a prática de exercício físico. Vem para cá agora comigo, então, que a gente vai ver um dos benefícios, então, da prática regular de exercício físico para a epigenética. Olha, melhora as funções cognitivas. Isso, Teru, inclusive estudos vêm trazendo que a prática de exercício físico gera modificações epigenéticas que permitem a plasticidade cerebral, geração de novas sinapses. Então, novas conexões entre os neurônios, o que melhora a nossa capacidade cognitiva, as interações, aprendizado, enfim. Maravilha! Então, ó, fazer atividade física, você que está treinando aí para concurso, ou quer ir bem nas provas, é preciso fazer exercício com regularidade. A gente já está simbolizando aqui essas expressões despertadas ou não, doutor Tiago. Vamos ver outro benefício aqui, gente? Olha aqui. Ele estimula a formação de novos neurônios. De que maneira, doutor? Então, ele vai estimular a neurogênese, ou seja, estímulo de novos neurônios. Até um pouco tempo atrás, na comunidade científica, não acreditava-se que os neurônios podiam ser renovados, novos neurônios poderiam ser originados. Hoje sabe-se que sim. E um dos fatores que gera esses novos neurônios é a atividade física, principalmente no hipocampo, que é uma região onde é responsável pela memória de longo prazo. Então, ocorre essa neurogênese associada à prática de exercício físico. Isso é bem interessante. Muito legal a gente saber disso. E existem algumas práticas que acabam matando neurônios, então a atividade física está combatendo aí, aliás, está estimulando a formação de novos neurônios. Olha esse outro benefício aqui, e a gente está vendo ali a expressão genética sendo modificada. Ele potencializa a memória de trabalho. Como assim? Ele está me poupando energia, doutor? A memória de trabalho, a memória de curto prazo, efetiva, ela é mediada pelo córtex pré-frontal e as modificações epigenéticas causadas pelo exercício físico também vão beneficiar essa memória. Então, você vai conseguir ter essa memória de trabalho mais efetiva com a prática de exercício físico. Não só a memória de longo prazo, localizada no hipocampo, como a memória de curto prazo também. Então, eu vou, além dessa memória cognitiva, além da estimulação de novos neurônios, eu também vou ser mais ágil aqui com essa memória, porque a gente está vivendo também uma era com muita informação, com muita exigência da nossa parte de memória, de cognição. A atividade física vai me ajudar a ser mais ágil ao acessar essa memória. Isso mesmo. Vamos trazer aqui essa mudança aqui, olha. Está modificando aqui a nossa expressão genética. É um simbolismo, gente, mas para lembrar você que a atividade física regular, ela está trazendo benefícios não só para você, mas para os seus filhos e para a próxima geração que surge a partir de você. Olha outro benefício aqui, gente. Ela induz a produção de proteínas que protegem os neurônios. Explica para a gente um pouquinho dessa fragilidade do neurônio e por que essa proteína seria legal. O neurônio é uma célula muito complexa e ele precisa de várias proteínas acessórias que vão auxiliar na função, né, do desenvolvimento do neurônio. E a principal delas é a BDNF, que é o fator neurotrófico associado ao cérebro. Essa proteína ela vai ajudar o neurônio a se desenvolver da forma correta, a funcionar da forma correta, e ele vai diminuir quadros de neuroinflamação, de ação de espécies reativas de oxigênio. Então, é uma proteína acessória muito importante. E na prática de exercício físico, os níveis de expressão de BDNF aumentam bastante. Ou seja, é essencial a prática de exercício físico para que seus neurônios funcionem e se desenvolvam da forma correta. Legal, legal. E ó, você está modificando a sua expressão genética com atividade física, protegendo seus neurônios. E olha outro benefício aqui, minha gente. Vem para cá, ó.
Ela previne doenças, a prática regular, né? Previne doenças como Alzheimer e Parkinson. Esse dado é muito legal, doutor. Então, essas doenças neurodegenerativas, o quadro que leva à perda neuronal com o tempo, está associado com a neuroinflamação, então quadros inflamatórios do sistema nervoso, e também com a ação de espécies ativas de oxigênio. O que são essas espécies ativas de oxigênio? São espécies resultantes do metabolismo de oxigênio que podem se ligar com componentes celulares, inclusive com o DNA, e causando modificações. Então, quando eu pratico exercício físico, eu reduzo esse quadro de inflamação associado a essas doenças, prevenindo a evolução delas, e também diminuo a ação dessas espécies ativas de oxigênio, neutralizando essas espécies. Uau! E o que a evidência científica tem para dizer para a gente sobre a relação dos mecanismos epigenéticos e dos transtornos psicóticos, como, por exemplo, a esquizofrenia? Então, a esquizofrenia, assim como o Alzheimer e Parkinson tem algumas semelhanças, quadros de neuroinflamação, de espécie ativa de oxigênio também tem uma associação. Além disso, as alterações epigenéticas, elas diminuem os níveis de cortisol, esses indivíduos, associados ao quadro patológico, fisiopatológico, e também ajuda a controlar a liberação de dopamina, que está associado com os quadros de psicose da esquizofrenia. Então, ela regula essa liberação excessiva de dopamina. Então, tem vários benefícios associados com a prática de exercício físico relacionado também com a esquizofrenia. Olha que legal, gente, que poder, hein? E a gente está recebendo essas transformações aqui no nosso DNA quando a gente faz regularmente. Eu estou frisando aqui várias vezes, porque não adianta você ser um atleta de final de semana apenas. Claro que você vai receber benefícios, a gente já teve especialistas falando aqui sobre isso, mas é preciso regularidade. O Dr. Tiago trouxe aqui que a evidência científica diz que tem que ser exercícios moderados. Não vai se matar, não são os dois extremos, né? Não vai se matar de fazer exercício físico, mas tem que fazer com moderação e com frequência. Olha outro benefício aqui. Ele melhora a memória e o desempenho cognitivo. Bem parecido com as outras funções que o senhor trouxe aqui para a gente agora há pouco, né, doutor? Perfeito, isso. Vou trazer aqui essa mudança aqui e vou já pegar outro benefício da atividade física. Esse você já sabe. Promove bem-estar e qualidade de vida e não é só imediatamente a prática de atividade que a gente sente esse bem-estar, doutor. A gente sente até um dia depois ou 2 dias depois ainda descargas hormonais que fazem bem para a gente. O chamado euestresse, né? O estresse positivo causado pela prática de exercício físico que vai gerar uma renovação do nosso corpo, uma motivação, uma sensação de bem-estar, e isso também envolve alterações epigenéticas. Que legal, olha. Ainda falando um pouquinho sobre bem-estar, sobre qualidade de vida, é verdade que essas marcas, essas expressões, ou talvez esses benefícios também impactem na prevenção ou no cuidado do diabetes e da obesidade, doutor? Porque também são doenças, a gente está falando aqui de algumas crônicas, né? São doenças crônicas que têm causado muito prejuízo, não só de vida, mas prejuízo de produção, por exemplo, prejuízos econômicos, gerando uma alta carga aí para os governos, né, para manutenção, para cuidado dessas doenças crônicas. A diabetes, tem estudos, né, principalmente com diabetes tipo 2, que mostram que a prática de exercício físico ela vai ativar alguns genes responsáveis pela captação de glicose pelas células da corrente sanguínea e metabolização. E esse é o principal, né, problema associado, um dos principais da diabetes, que é a falta de capacidade das células de absorver a glicose e utilizar essa glicose. Então, a prática de exercício físico, por estimular essa absorção, ela diminui os sintomas associados a diabetes tipo 2. Isso já tem vários estudos demonstrando. E quanto à obesidade? Em relação à obesidade, nós percebemos que existem genes relacionados ao MC e à circunferência abdominal. Esses genes, eles são regulados em função da prática de exercício físico. E, obviamente, são fatores diretamente associados à obesidade. IMC acima de 30, geralmente, é um quadro de obesidade. Então, ao praticar exercício físico, você consegue regular esses genes e controlar esses fatores diretamente associados com quadros de obesidade. Gente, ele está falando aqui de ligar ou desligar circuitos aí que você já tem inscrito no seu DNA,
mas com a prática de atividade física você vai favorecer as coisas boas enquanto você silencia aquelas que são negativas que você herdou. Olha que poder! Ainda tem mais 2 benefícios que eu quero tratar aqui. O próximo seria ele regula e melhora a qualidade do sono. Também uma grande pandemia foi revelada aí logo após da Covid-19, que foi realmente o problema do sono, doutor. Perfeito, realmente. E a prática de exercício físico vai ajudar a regular os níveis de cortisol, ajudando no sono de qualidade. Também tem algumas alterações epigenéticas associadas à prática de exercício físico que vão regular a melatonina, que é o hormônio relacionado ao ciclo circadiano e, consequentemente, relacionado à qualidade do sono. Então, nós temos vários benefícios associados com o exercício físico e o sono. Que legal, gente. Olha, atividade física vai ajudar você a gastar energia na hora certa e também recobrar essa energia através do sono numa quantidade suficiente. Olha esse último benefício que a gente vai trazer aqui, a prática de atividade física aperfeiçoa a rede de conexões entre os neurônios. Cara, muita vantagem neuronal aqui nessa prática regular, hein, doutor? Sim, então essas novas sinapses vão ser criadas, isso foi demonstrado em experimentos, principalmente com murinos, com camundongos e ratos, que demonstrou que a prática de exercício físico forma novos dendritos, que são extremidades de um neurônio que vão se conectar com a outra, os axônios, e daí vão surgir as sinapses. Então, isso foi demonstrado já por meio de vários estudos, mostrando o poder da prática de exercício físico nessa plasticidade neuronal. Doutor, a gente falou aqui de diabetes, o senhor falou aqui também sobre obesidade, falou aqui sobre esquizofrenia, Alzheimer, falou de melhora da qualidade de vida, falou de neurônios. E quanto ao câncer, que também ainda é uma doença que faz parte das doenças crônicas e que tem sido, assim, talvez uma das que a gente mais luta para alcançar a cura. Qual é a proteção que a gente recebe ao fazer atividade física regular quando o assunto é câncer? Então, uma célula cancerosa é uma célula que perdeu o controle, ela se divide de forma desorganizada, perde o referencial da função dela. E tem alguns genes que podem promover essa perda de função e divisão desorganizada, que são os oncogenes. Então, quando você pratica exercício, você vai desligar esses genes, impedindo que surja um quadro, uma neoplasia, um quadro de câncer. Já quando você pratica exercício físico também, você vai ativar outro grupo de genes, são os genes supressores tumorais, que vão suprimir as células que podem dar origem a uma neoplasia, a um câncer. Então, nós temos um duplo efeito. Um silenciamento de genes que poderiam causar um quadro de câncer e a ativação de genes que vão proteger você contra o câncer. Gente, tem muitos outros benefícios. Você que estava acompanhando Entre Família, você já começou a ver ali benefícios para a saúde mental, para a saúde emocional. Agora a gente foi aqui para a saúde epigenética, se é que a gente pode chamar assim. Mas agora eu quero saber como é que você de casa, a gente te lançou a pergunta, qual é a sua relação com o exercício físico? Vamos ver aqui pelo menos 2 respostas? Traz aí na tela pra gente. A Flávia Michele disse o seguinte: perdi 16 quilos tendo uma boa alimentação e fazendo exercícios físicos em casa. Hoje me sinto muito bem. Parabéns, com orgulho, hein, Flávia? 16 quilos, parabéns. E um bom hábito puxa o outro, né? Ela tá com alimentação saudável também. Parabéns, parabéns. Tem mais? Tem mais interação? Chegou? Daqui a pouquinho a gente traz. Doutor Tiago, o exercício físico, quando a gente ouve essas suas informações aqui, não é todo dia que a gente acorda com vontade de fazer. Mas ao ouvir essas informações, eu, enquanto estou trabalhando com a Tânia tem me ensinado a falar, olha, pense que sua fibra muscular está abrindo, agora ela está se contraindo. A gente percebe que isso é motivação para a gente colocar o tênis e falar, não, eu vou porque eu quero silenciar aquilo que não é bom para mim e eu quero ligar aquilo que vai me proteger, que vai me dar vantagens, que vai me dar disposição. Então, essas suas considerações aqui, essa evidência científica que o senhor traz aqui para a gente, ajuda sim a gente dar aquele passo, mesmo sem querer, e fazer atividade física. Tem mais uma interação aqui na tela, vamos ver. A Ellen Henke
Pratico corrida todos os dias e sinto meu organismo funcionar perfeitamente, equilibrando corpo e mente. Agora estou ensinando meus filhos a adotarem esses hábitos saudáveis também e eles adoram. Adorei ver essa foto linda desses meninos aí, já curtindo, já gostando, já entendendo que exercício físico é vida. Doutor Tiago, obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade e eu desejo que todos que estão assistindo aí comecem, se não praticam exercício, comecem a praticar, crie esse hábito e sua vida vai se transformar. Tenho certeza disso. Com certeza, eu vou já chamar você para participar com a gente aqui. Tânia Santos está chegando aqui para fazer no seu ritmo logo depois do intervalo, mas você que quiser acompanhar mais do que o Dr. Tiago posta por aí, ele está no Instagram como professor, abreviado, prof.tiagoalves. Simples, do jeito que se fala, está escrito aqui, @prof.tiagoalves. Você acompanha o conteúdo que ele deixa por lá para você. Até a próxima, doutor. Até mais. Bora colocar o tênis? Eu não sei se vai precisar de tênis, mas de um sofá você vai precisar de uma cadeira, porque Tânia Santos vai ensinar pra gente mais uma série de exercícios para você fazer no seu ritmo aí logo depois do intervalo. E hoje ainda tem arroz com brócolis por aqui, uma delícia saudável, poderosa para você. A gente volta já.